sobre escrever um prefácio de um livro sobre escuta. Fui gentilmente convidado a escrever o prefácio do livro O Palhaço e o Psicanalista, de Christian Dunker e Cláudio Tebas. Logo me coloco naquela posição de que esta é uma tarefa grande demais, que não saberei escrever, até chegar o dia em que os editores não puderem mais esperar. Pois é, este dia chegou. Nasceu o sol maravilhoso, estou aproveitando o meu último dia de férias e sentada em um bote inflável na frente para o mar. Laptop no colo, onde ele sempre deveria estar, já que tem este nome. Me proponho a escrever. Li o livro aos bocados, e acho que você, agora que me lê, o fará assim também. Logo no começo, os escritores, autores, nos fazem uma provocação. Escrevem como dois escritores distintos, mas ao final da leitura não podemos mais saber onde escreve um, onde pensa o outro. No meu caso, sem dar nenhum tipo de spoiler, adianto que isso não funcionou. Conheço bem demais os autores para me deixar enganar por esse truque. Também no início do livro, eles contam cada um a seu modo como se conheceram. Nessa hora, fico pensando, é real a ideia de que todos os fatos têm mais de uma versão? Cada um trouxe a sua, e eu tenho a minha, que é a verdadeira, é claro. Quando você escuta os sussurros que a vida dá, ela te presenteia. Desde que conheci Tebas, a cada palavra que ele fala, a cada questão incrível que ele me trazia, a cada jeito de aprofundar a conversa, sem deixá-la chata e obscura, eu pensava, Christian precisava conhecer esta pessoa. De novo eu tinha razão. A escuta do palhaço e a escuta do psicanalista são fundamentais para entendermos como se dão as relações humanas. A escuta que se dá por outras vias não se confunde com o que se possa exclusivamente no ouvido. E a orelha amplifica o som para ouvirmos melhor. E eu aqui fazendo o papel de orelha, amplificando a escuta que de uma forma ou outra consegui produzir em meus encontros com cada um. O dia vai passando e o sol me faz lembrar de que tenho um corpo, que sou mais do que orelha e que me queimo. Mudo de bote e sento-me à sombra. Sigo lendo o livro e vou me deparando com modos diferentes de se pensar sobre as relações com desconhecidos, as que dão entre amigos, entre amantes, entre colegas de trabalho e entre esposos. Reconheço-me em muitos deles. Entendo outros tantos que antes não tinha sido capaz de escutar. Às vezes, precisamos do texto para que a escuta se dê. Agora sei por que meu marido, vez ou outra, fecha a cara quando está lavando a louça. Não tem nada a ver com o fato de eu ter falado a ele que deveria fazê-lo, claro. É apenas o homem das cavernas. Penso também sobre o meu papel de educadora, de diretora de escola e de empresária. Tantas denominações diferentes para quem mergulha no trabalho cotidiana e apaixonadamente, sem querer lembrar-se de que se formou também para a escuta. Sou psicóloga de formação e escutadeira em geral. Crio todo dia modos diferentes de trabalhar e sinto que o dia foi bom quando consegui ter ao menos um bom encontro. A escola também se faz de encontros todo o tempo, assim como o consultório, o picadeiro ou a rua. Que tipo de liderança será que eu exerço? Sonho com um dia em que eu puder sentir que exerço o meu papel de liderança como os líderes descritos no livro, que conseguem colocar no centro de sua experiência com o outro uma espécie de não saber, é porque eles não sabem exatamente como agir e se orientam para pedir ajuda, que criam grupos de trabalhos para si, aos quais respeitam genuinamente, pois sabem que dependem de cada qual para chegar a algum lugar. Um líder escutador tem por contraste o líder que fala, o condutor e maestro, com os seus longos discursos e com atitude em geral controladora, dirige as pessoas, mas não dirige os processos. Como criar um ambiente onde crianças e adolescentes e professores possam ver sua voz circular,
possam escutar e ser escutados em seus encontros, uns com os outros e com conhecimento. Escutar, vez ou outra, parece ter a ver também com aquela sensação de que, ao nos depararmos insistentemente com alguma explicação ou com a reflexão sobre uma boa pergunta, de repente temos um estalo. Bingo! Agora eu entendi. Algo da escuta se deu aí. E como criar um ambiente onde os invisíveis tenham voz e sejam escutados? Penso que conseguimos isso um pouquinho a cada dia. Desculpe. Nossos alunos e alunas saem da escola sabendo que cuidar do outro é muito mais que dar bom dia para o porteiro. É relacionar-se com ele de fato, é escutá-lo vez ou outra e contar com o seu olhar também educativo dentro da escola. Isso é um orgulho. Mas falta sempre. O desafio de trazer para perto aqueles que trabalham numa empresa é muito maior do que os nomes que damos ao seu grupo. Empregados, funcionários, equipe e colaboradores são palavras que, como está bem dito no livro, precisam de maior atenção. Cada uma delas aponta para um espectro da relação entre pessoas e instituições. Cada um tem o seu ponto forte e ponto fraco. Precisamos garantir que estes pontos circulem, que a colaboração seja de verdade, por conta de uma sensação de pertencimento ao projeto, mas que também não deixe a impressão de quem colabora está de passagem. O projeto de quem está é permanente. O empregado é aquele que tem um emprego, portanto tem direitos e deveres de todos os trabalhadores. O funcionário que funciona pode ser um bom colaborador, mas precisa se reconhecer ali. O termo equipe parece borrar, vez ou outra, as diferenças. Há que se lembrar sempre de que equipes são construídas de indivíduos singulares. Lidar com essas diferenças é um enorme desafio. Ora, pois as relações de trabalho não são simples mesmo, assim como não é a lida com as diferenças, mas fazê-las avançar, produzir movimento é o que pode transformar a vida do trabalho numa vida interessante, assim como a análise pode ajudar a dar movimento à vida do analisante. Os tempos em que vivemos precisam de maior cuidado. Como dizem os autores, quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós e que alguns chamam de cultura, outros de memória coletiva. Precisamos de embaixadores dessa escuta, como Christian e Tebas, que nos ajudam a tornar comum o que é de cada um, para que possamos fazer circular palavras e afetos, produzindo grandes encontros como este que eu orgulhosamente posso dizer que produzi. Boa leitura e belos encontros. Ana Cristina Dunker, diretora da escola Carandá Vivávida, esposa do Christian e amiga do Tebas.